Oi, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer esse vídeo para você que tem sede do agir de Deus. Eu estava estudando hoje pela manhã no livro Cura pela Palavra, estava meditando, orando, fazendo a lição número 12. Eu pude abrir meus olhos para coisas que eu nem imaginava que existia. E isso é uma das coisas mais fabulosas, né, no estudo bíblico. Então hoje eu posso trazer aqui para vocês informação. A informação salva vidas. Então eu preciso compartilhar com vocês a nossa lição 12, tá? Que tá escrito assim: vendilhões no templo, cura pela palavra de Deus para a ira. Quando eu li esse título, eu fiquei assim, agora Deus vai me curar, vai me libertar da ira do meu coração. Porque eu sou muito braba, eu levo tudo à ponta de faca, né? Muitas coisas, a minha filha diz que eu não tenho paciência. Porque poucas coisas aos olhos dela me irritam muito fácil. Eu fico irada muito fácil. Então, quando eu li esse título, eu pensei, não, agora Deus vai me libertar, eu nunca mais vou sentir ira. Então, preciso fazer o estudo da lição 12. Só que o que mais me chamou a atenção é o quanto somos nenês na fé. O quanto nós pensamos que já sabemos. Aí vem a palavra de Deus, nos confronta. Aí vem estudos bíblicos que nos revelam coisas inimagináveis ao nosso pensamento. Que muitas vezes a gente erra, a gente peca por não ter a informação, por não saber aquilo que estamos vivendo, falando, enfim. Então eu espero que de todo o teu coração tu receba esse estudo bíblico que vai ser revelado a ti e que tu realmente receba a cura, tá? Através desse estudo. Então, antes da gente começar esse estudo, que vai ser baseado sim na palavra da Bíblia, certo? Vamos fazer uma oração. Eu quero poder orar aqui com você. Para aquele que crê, feche os seus olhos e vamos interceder para que Deus fale ao nosso coração aquilo que Ele quer para nós. Certo? Deus amado e misericordioso, poderoso, ó Pai. Eu peço para que o Senhor e o Teu Espírito Santo venham ao coração de cada uma destas pessoas que estão vendo e ouvindo esta mensagem. Esta mensagem que pela manhã me revelou coisas que eu não imaginava. Mensagens que realmente me curou, me libertou e através da Tua informação, da Tua palavra, Senhor, e de testemunhos reais, estou aqui e o Senhor veio me ensinando, me ajudando, me acalentando. Então, Senhor, eu peço que assim o Senhor faça ao coração, à vida, à alma e à mente de cada um que escutar, Senhor, este vídeo, esta mensagem. Que o Senhor venha de encontro a eles, que o Senhor abençoe eles por esse momento no qual eles estão, Senhor, priorizando conhecer mais de Ti, Pai, e saber aquilo que o Senhor quer revelar à vida deles. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos por esse momento de qualidade. Amém. Eu preciso que vocês saibam que todo estudo bíblico, que todo culto, que toda oração são momentos de qualidade, são momentos únicos, são momentos que o dinheiro não pode comprar, certo? Então eu anotei aqui uns tópicos. Aqui no meu livro tem, né, a passagem escrita, ó. Eu leio a passagem conforme tá no livro. Para mim ter o real entendimento, eu preciso meditar na palavra do Senhor. E é na Bíblia, tá? É na Bíblia que meditamos na palavra de Deus. Então eu coloquei aqui
para que vocês possam ver. Estou usando isso aqui, uma carta de marca-texto, certo? João 2, tá? João capítulo 2. E aí os versículos são do 13 ao 17. Vou ler para vocês, tá? Se você quiser aí, ó, pegar a sua Bíblia pra gente ler junto, para você acompanhar. Lembrando que muitas Bíblias têm algumas palavras diferentes, algumas colocações em frase diferentes. Então vamos ler ali. O título, até tem o título aqui que está escrito Jesus purifica o templo. E ali seguimos no 13, tá? Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Esta palavra aqui está falando o quê, né? Está falando que Jesus fez os chicotes. Está falando que Jesus foi para o templo, que era o lugar onde eles iriam para orar, adorar a Deus, né? E lá estava sendo, né, comercializado animais, dinheiro, enfim, inúmeras coisas. Então, Jesus, quando chegou lá, ficou muito brabo. E fez esse chicote. Só que vocês podem imaginar Jesus brabo e Jesus chicoteando pessoas na igreja. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus colocando a sua ira para fora, né? Dizendo, isso aqui tá errado. E virando mesa, tocando dinheiro no chão, mandando tirar bicho. Vocês conseguem imaginar isso? Então, eu não conseguia imaginar isso, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor e nós vemos Jesus como a maior santidade, né? Nós pensamos que o tempo todo Jesus dá sua segunda face para tudo, né? Só que em inúmeros versículos bíblicos, tá? Falam sobre a ira de Deus. A ira de Deus em inúmeros versículos e em inúmeras histórias. Só que nunca, eu acredito, pelo menos eu, tá? Não tive esse entendimento sobre a ira. Só que através do estudo no livro, eu pude, tá, beleza, Jesus ficou irado. Então, Jesus foi lá e fez tudo isso. Jesus foi lá e... Entendeu? Que? Isso aqui, vão fazer aqui? Não. Na casa de meu pai não vai ser feito isso. Respeito a casa de meu pai. Ao meu entendimento, é isso que Jesus fez. Tá? Certo? Inclusive, pode comentar aqui pra mim qual é o teu entendimento. Beleza? Aí, eu comecei a ler o livro, né? E deixei algumas anotações aqui, certo? Porque o capítulo, a lição número 12, ela é bem grande. Então, eu preciso ser objetiva com vocês, tá? Principalmente sobre o meu entendimento e principalmente sobre o significado da ira, tá? Da palavra a ira. Vou ler aqui para vocês, então, a verdade sobre a ira, certo? Existe uma concepção muito difundida e muito errada de que a ira é um sentimento pecaminoso. Viu que eu falei para vocês? Sobre, né, a culpa que a gente sente por sentir a ira. Então, o que acontece? A gente fica irado, a gente pensa, meu Deus, eu tô pecando, tô errando.
E por pensar assim que muitas pessoas sentem-se culpadas ao irar-se, ou simplesmente negam que estejam iradas. E é seguindo esse pensamento que outras tantas não conseguem externar a sua raiva, retém-na até não poder mais, e por fim explodem como uma panela de pressão defeituosa. Pausa aqui. Quem nunca se sentiu culpado por ter raiva, por ficar irado ou por ter tomado uma atitude por conta da ira? Eu inúmeras vezes, gente, já me senti culpada, já me senti mal, já chorei, já pedi perdão, né? Porque eu sinto muita ira, cara. Entendeu? Muita ira. Costumo dizer, porque eu quero as coisas do meu jeito. No meu pensamento, é porque eu quero as coisas corretas. É porque eu quero as coisas bem feitas. Claro, tem muitas coisas que a gente quer do nosso jeito. Mas hoje em dia, principalmente pra mim, eu quero as coisas do jeito que tem que ser. Então, muito das coisas do mundo, muito das coisas que tá impregnado nas pessoas, me irrita. Porque eu conheço a verdade, porque eu conheço a palavra de Deus. E aí eu tô vendo as pessoas pecarem contra elas mesmas, fazendo coisas que não agradam a Deus, e isso me irrita. Eu sei o quanto as pessoas podem ser pessoas melhores, quanto uma situação podia ser diferente, só que é muito difícil porque a gente não pode mudar as pessoas. Então isso me causa ira, e por inúmeras vezes essa ira me fez eu me sentir culpada, me fez eu ficar mal. Continuando. Essa concepção não encontra respaldo na palavra de Deus. É preciso que saibamos que nenhum sentimento é pecaminoso em si. A forma como lidamos com eles é que pode ser certa ou errada. As atitudes que assumimos podem ser santas ou pecaminosas, mas os sentimentos escapam a essa categorização moral. Os sentimentos são apenas sentimentos, e todos eles são legítimos. São genuinamente humanos. Então, o que estamos vendo aqui? Que todos os sentimentos são legítimos e que o que é pecado é qual reação eu tenho depois da ira. Sentir a ira, sentir indignação não é pecado. Sentir a raiva não é pecado. O que é pecado é o que a gente faz com esse sentimento. Certo? Se a ira fosse pecado, a Bíblia não falaria tantas vezes da ira de Deus, mas ela é um dos sentimentos mais frequentemente atribuídos ao Senhor nas Escrituras. Existe mais de 600 registros de que o Senhor se irou. Sim, Deus se ira. E os homens, criados à sua imagem e semelhança também. Por que a gente sente a ira? Porque ele é um sentimento, e os sentimentos foram criados por Deus, e assim como Deus sente ira também, né? Nós sentimos ira, raiva, indignação, e tá tudo bem sentir isso. Olha que louco, né? Eu jamais pensava que fosse assim, não sei você, né? Comenta aqui pra mim. Aí aqui embaixo, ó, tá escrito assim. Não posso fazer agora, tô trabalhando, obrigada. A raiva é uma emoção colocada por Deus no coração humano e a parte da imagem de Deus no homem para ser utilizada com fins construtivos. Pegou? Show de bola? E aí aqui eu até sublinhei aqui uma parte importante, tá? Paulo endossa essa posição a escrever: irai-vos e não pequeis. O apóstolo está dizendo que podemos irar-nos e não cometer pecado. Não precisamos recriminarmos por sentir raiva. Ira não é pecar. O fato de sentirmos raiva não significa que somos um fracasso como crentes. É lícito irar-se,
Não devemos, no entanto, confundir a raiva com outras disposições do coração, como o ressentimento, o ódio, a amargura e o senso de vingança. Não se ponha o sol sobre vossa ira. São as palavras com as quais o apóstolo completa o seu conselho, e não podemos esquecê-las. Um alimento pode ser muito saboroso, mas se o deixarmos fora da geladeira por muito tempo, ele se estragará e envenenará todo mundo. Da mesma maneira, a raiva estagnada, a mágoa rancorosa, a ira sobre a qual o sol se põe, nos envenenam. Precisamos encarar nossa ira e resolvê-la antes que abafe pela censura ou inflame pelo orgulho. Ela se transforma em rancor. Portanto, não é errado sentir raiva, mas pode haver problema na maneira como procedemos em relação a ela. Olha que tudo! Gente, olha que louco isso, né? Não é pecado, não é errado sentir a raiva. O que pode tornar o pecado, né, é o que acontece ao seguirmos com a raiva, alimentando a raiva, né, e fazendo ele virar outros sentimentos, sentimento de vingança, de ódio, né, guardando, fazendo com que ele vire um rancor. A raiva guardada, ela vai se alimentando ali, ela vira um rancor. Então, quero dar um testemunho para vocês rapidamente sobre isso aqui, tá? Essa semana, ou semana passada, não lembro, tive um atrito conjugal na minha casa. Tive um atrito com meu esposo e me machuca muito, me incomoda muito o fato dele não querer ir na igreja, sabendo que Deus dá o livre-arbítrio e a pessoa vai se quer. Mas, como em inúmeras outras situações, ele já me disse, não, eu vou. Enfim, temos um combinado que ele iria. E aí faz já alguns domingos que ele iria no domingo. Aí já faz alguns domingos que ele não quer mais ir. E que chega no dia, ele me afronta e não vai, e arruma uma desculpa e não vai. Gente, eu não tô aqui pra mentir pra vocês, tá? Aí o que acontece? Eu preciso falar pra vocês, porque vocês acham que a vida do crente é um mar de rosa, mas não é? Entendeu? A gente tem nossos problemas, nossas dificuldades. E eu preciso falar isso pra vocês porque isso é um testemunho. Certo? E o fato dele não ir e bater de frente comigo me dá muita raiva, muita ira. E quando eu vejo alguém principalmente mentindo, não só no caso dele, me dá mais raiva ainda. E aí eu brigo, e aí eu saio de mim. Eu não controlo a minha raiva. Então hoje eu posso ver assim, que eu não tô pecando em sentir a raiva, mas eu estou pecando na forma que eu expresso a minha raiva em alguns pontos, certo? E aí eu simplesmente decidi, no último domingo que ele me disse não, que eu convidei ele, eu fui pra igreja e eu tava sentindo um ódio no meu coração. E isso, eu, Adriele, crente, maravilhosa, querida, abençoada de Jesus, tava lá e eu tava sentindo ódio e eu chorava. E eu não chorava porque eu tava sentindo a presença de Deus. Eu não chorava porque eu tava na casa de Deus, adorando Deus e porque eu amo Deus. Eu estava chorando por conta daquela mentira que estava consumindo meu coração. Por conta daquela raiva dele não fazer o que eu queria. Porque eu queria ele lá, entendeu? Eu quero ele lá pra mostrar para as pessoas que ele tá lá. E muitas vezes a gente peca porque eu já pequei, eu já deixei de ir para a casa de Deus, eu já deixei de ir para a igreja, porque meu marido não ia comigo. E eu queria que ele fosse. Eu queria ir para o culto da família com meu marido, com a minha filha. Eu queria poder dizer, a minha família está na igreja. E aí vem o ego, vem o orgulho, vem outros pecados que vão nos consumindo. E a gente nem imagina
que estamos pecando, que estamos indo contra Deus. E aí eu chorava, só que com a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele intercede pela minha vida. Então, mesmo eu estando no momento de pecado, o Espírito Santo de Deus estava intercedendo por mim. Então, eu tinha o discernimento de falar assim. Eu nem conseguia abrir meus olhos porque eu não conseguia olhar para ninguém dentro da igreja. E aí eu falava assim: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a parar de pecar. Me ajuda a parar de sentir esse ódio. Eu não quero estar aqui dentro, Senhor. Eu falava assim: Deus, eu não quero estar aqui dentro chorando de raiva, chorando de ódio, porque o outro não fez o que eu queria. Né? E claro, orei pela vida da pessoa que eu amo, orei porque a minha maior indignação não é só o status de estar dentro da igreja com a minha família, não. É porque quando a gente se torna convertido, quando a gente se torna crente, o amor que Jesus nos dá, a misericórdia que Ele nos dá, a transformação que Ele faz em nossa vida, a gente deseja que o mundo inteiro pudesse sentir. Que o mundo inteiro tivesse a mesma transformação que nós, o mesmo amor, a mesma cura, a mesma libertação. E aí a gente acaba errando e pecando em outros pontos, porque cada pessoa tem o seu tempo com Deus. Cada pessoa tem a sua história, vai ter seus testemunhos. A partir do momento que a pessoa decidir e der livre-arbítrio para que Deus venha agindo na vida dela. Porque a palavra de Deus que não mente fala, a salvação é individual. A salvação do meu marido não depende de mim. Eu posso interceder por ele, orar por ele. Mas a salvação da vida eterna, só ele pode buscar por ele. Assim como a minha filha, assim como as minhas irmãs, que eu zelo muito, eu tenho muito zelo, muito cuidado. Então eu oro muito por eles, eu intercedo muito por eles. E tá tudo bem, porque Deus nos ensina que a gente tem que interceder pelas pessoas que a gente ama. Só que a gente não pode carregar a cruz que não é da gente. A gente não pode obter a salvação que não é da gente. Então, eu dentro da igreja, sabendo que eu estava errando por estar com sentimento de ódio, porque aquele ódio foi alimentado pelo quê? Pelo orgulho. Pelo orgulho de não saber escutar um não. Então eu dizia: Espírito Santo, eu dizia: Jesus, me perdoa, porque eu quero estar aqui dentro para te amar, para te adorar, para te buscar, para cumprir o meu propósito, para fazer a tua obra. E não estar orgulhosa, estar com rancor, porque a outra pessoa está se autocondenando, porque eu não tenho poder sobre a vida dela. Então, depois disso, depois que eu clamei muito a Deus para tirar essa ira do meu coração, que ao meu ver, aquela ira estava me consumindo, né? Aquela revolta, aquela raiva estava me consumindo, e isso era ruim, mas agora Deus está me falando que a raiva e o sentimento que eu estava sentindo tá tudo bem, né? O que cabe a mim é como eu vou reagir mediante a ela. Isso me consola, isso me deixa mais tranquila, sabe? Saber que quando vier o sentimento de raiva ao meu coração, eu tenho que saber qual é a atitude que eu vou tomar depois que ela vier, para não pecar contra Deus mediante as minhas atitudes e não porque eu tô sentindo raiva. Então, o que aconteceu? Eu voltei do culto bem mais leve, enfim, passou uns 2 dias, só que nesses 2 dias eu decidi assim: eu não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada nessa casa, não vou cozer essa casa, não vou cozinhar, não vou lavar, deixe que tudo fique do jeito que tá. Não, porque a gente fica cansado. Então a gente fica desgostoso das situações. E eu falei: não vou fazer mais nada. Ferre-se, eu até usei esse termo, me perdoa, Senhor. Eu não quero mais nada com nada. E aí, gente, aqui em casa, meu esposo não cozinha, né? Só eu que cozinho, a Bruna cozinha também. Mas a nossa relação, eu sempre tive muito cuidado com ele. E eu sempre gostei de ter esse cuidado. E eu gosto. Eu, como mulher, eu fui criada desta maneira. E tá tudo bem, porque a palavra de Deus ensina que a mulher é edificadora do lar.
Então, desde o princípio do nosso relacionamento, eu sempre tive o prazer de cozinhar pro meu marido, né? Enfim, quando ele era meu namorado, quando a gente estava no início da relação, sempre tive o prazer de cozinhar para ele, de cuidar das coisas dele. E sempre tive muito orgulho, graças a Deus, do humano, né? Do ser humano que ele é. Então, sempre tive o prazer de fazer as coisas pra ele. Então, pra chegar no ponto de eu falar assim, eu não vou cuidar da minha casa, eu não vou cozinhar, eu não vou lavar, passar, enfim, é porque eu tava com muito ódio, muita ira. Sabe? Pra mim, negar algo que eu amo fazer pra uma pessoa que eu amo, é porque realmente a ira estava me consumindo. E nisso eu tava pecando, em deixar a ira me consumir. Só que Deus, ele tem tanta misericórdia daquele que está ali buscando ele, mesmo errando, que ele vai nos liberando a palavra. E aí Deus veio, me liberou uma palavra, e me liberou a palavra que falava sobre um justo e um que não se considerava justo. Os dois estavam orando, e se eu não me engano, orando no monte. Não quero pecar contra a palavra, tá? Mas enfim, os dois estavam clamando a Deus. Só que um estava se exaltando na presença de Deus, lembrando Deus tudo que ele fazia. Porque eu faço jejum. Ó Deus, me escuta porque eu faço jejum. Deus, me escuta porque eu vou na tua casa, porque eu dou o teu dízimo, porque eu faço a tua obra, porque eu. Estava se exaltando na presença de Deus. E o outro não tinha coragem de falar as coisas que fazia, porque se considerava assim o pecador. Então ele só disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí Deus afirma, Jesus afirma que aquele que apenas pediu a sua misericórdia, Deus a concedeu. Porque Deus, ele exalta quem se humilha. Quem se prostra diante dele e reconhece o seu erro, reconhece que é uma pessoa errônea, e aquele que se exalta, independente daquilo que está fazendo para Deus, né, independente das suas boas obras, aquele que se exalta diante de Deus, ele será humilhado, porque nada que a gente faz é para minha glória. Eu estar compartilhando a palavra aqui com vocês não é para dizer, nossa, porque a Adri é isso, não sei o que. Tanto que hoje em dia eu recebo elogio, eu agradeço, obviamente, mas eu falo, é para honra e glória do nome do Senhor, né? Eu recebo, enfim, recebo feedbacks, relatos, e eu não me considero, muitas vezes, aquilo que as pessoas hoje veem em mim. Porque eu falo, Senhor, reflete o brilho do Espírito Santo em mim. Reflete aquilo que o Senhor quer para mim, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Então, se hoje eu sou uma mulher melhor, se hoje eu sou uma profissional melhor, se hoje eu me considero uma mãe melhor, uma irmã melhor, é para honra e glória do nome de Jesus. Porque se não fosse os ensinamentos dele através da palavra, que é verdadeira, que cura e que liberta, eu não estaria onde hoje eu estou e eu posso viver, sabe? Então, é para honra e glória do nome dele, gente, não é para me exaltar. Então, Deus ali me falou sobre... Naquela palavra ele falou também, aquele que está sendo humilhado, machucado e maltratado, será exaltado. Por inúmeras vezes eu me senti humilhada, maltratada, sabe? E eu sei que Deus sempre me exalta. Ele sempre me dá vitória, independente do que o outro está fazendo para mim. Então eu me coloquei no lugar que Deus queria que eu me colocasse. E eu peguei e chorei, orei, e falei, ok, Deus, sabe que uma coisa que mexe muito com o meu coração é não cozinhar para alguém. E para mim é muito difícil falar isso sem chorar. Porque só quem já passou fome sabe. E, gente, isso não é um discurso de vitimismo. Mas só quem já passou fome sabe o valor que a comida tem. Então, muitas vezes,
O meu esposo, ele gosta muito de comer bem e tá tudo bem, ele trabalha para isso, graças a Deus, e Deus provê. Muitas vezes temos o simples e ele me pergunta o que a gente vai comer e tal. E eu digo, qualquer coisa, tu pode escolher, tá? Pra mim tá tudo certo, a gente pode comer o que tem em casa. Porque o que tem em casa é a prosperidade que Deus já nos dá, é o alimento que um dia eu não tive na minha casa. Quando eu sozinha me via com as minhas irmãs pequenas dentro de casa, sem ninguém pra zelar por nós. Então, eu não cozinhar para alguém mexe muito comigo, porque só de imaginar que uma pessoa pode estar sentindo fome, isso me machuca demais. E então, imaginar que a pessoa que eu amo ia dormir com fome porque eu não cozinhei, aquilo estava me machucando. Então a ira estava me consumindo, eu estava guardando um rancor dentro de mim e eu não estava sendo eu. Porque, gente, as pessoas fazem mal pra mim e rapidamente eu esqueço. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque, como na palavra de Deus fala, é Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai nos dar vitória. Porque aquele que faz mal pro outro tá fazendo pra si mesmo. Então, para vocês verem o tamanho da raiva e da ira que eu estava, porque eu cheguei ao ponto de não cozinhar dentro da minha casa. E cozinhar para mim é algo sagrado. Então, para que vocês possam, né, continuar entendendo, não deixem a ira consumir o coração de vocês. Eu não quero jamais causar o desprezo nas pessoas. Eu não quero, por exemplo, assim, não que as pessoas me desprezem, mas eu não quero que uma pessoa se sinta desprezada, porque eu estou fazendo isso para ela. Então, quando Deus falou assim, não despreze, não trate mal, eu imediatamente chorei na presença do Senhor, me coloquei de joelho, fechei os meus olhos. Que eu fecho os meus olhos e eu começo a orar e eu preciso, né? Eu busco a intimidade com Deus. Então, eu busco sentir o Espírito Santo, eu busco que Deus me leve ao encontro dele para que o Espírito Santo fale aos meus pensamentos, até o meu coração ficar aliviado. E aí eu pedi perdão para Deus. E eu decidi, eu falei, hoje eu vou cozinhar para o meu marido. Mesmo ele não indo na igreja comigo. Mesmo ele não fazendo o que eu quero. Eu vou respeitar a vontade dele, porque quem faz qualquer coisa é o Espírito Santo de Deus. É o agir de Deus, não é a força do nosso braço. Então eu falei, hoje eu vou amar ele, porque eu amo ele. Eu vou cuidar dele e que o tempo dele com Deus seja ele Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me manda, mesmo que me machuque e ir sozinha na igreja. Mesmo que seja muito difícil, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Porque assim como eu falei para vocês no início do vídeo, eu estou viva porque Deus está permitindo. Eu estou respirando porque Deus está permitindo. Então, Deus manda e eu tô aqui para fazer. E aí eu senti um alívio, gente, tão grande de cozinhar para ele, de conversar bem com ele, de não guardar aquele rancor no meu coração, de realmente entregar essa luta e essa batalha para Deus, porque essa luta é de Deus, né? Não é minha. Eu me senti mais leve até para estudar a palavra, para orar dentro da igreja, me conectar com Deus, né? Ao invés de levar um fardo, uma cruz que não era minha, né? Só que se eu não tivesse discernimento, se eu tivesse deixado a ira me consumir, eu poderia ter causado uma briga maior, eu poderia, enfim, até me separado, né? Sei lá, enfim, outras coisas ruins poderiam ter acontecido
se eu não tivesse o discernimento de buscar o que Deus queria que eu fizesse, né? Depois daquele sentimento, depois de tudo que aconteceu nesses dias, certo? Por isso também que é tão importante para mim gravar esse vídeo aqui para vocês, sabe? Para que vocês, se vocês estejam passando por algo parecido, ou se vocês se considerem pessoas muito braba, muito irritada, se vocês são aquele tipo de pessoa que diz, não, eu me vingo mesmo, eu pago tudo na mesma moeda, eu não levo desaforo para casa, eu não tô nem aí, para que vocês possam rever, né, o significado da ira, da raiva, para que vocês não pequem contra Deus e contra a vida de vocês mesmos, tá bom? Por isso eu estou fazendo esse estudo bíblico aqui para vocês, para que a informação realmente possa salvar a vida de vocês, tá? Aí, continuando aqui o estudo, sou muito chorona, gente. Continuando aqui o estudo, tá? Tem uma parte aqui que me chamou bastante atenção e aí eu sublinhei 2 vezes e eu quero conversar com vocês sobre isso. Não devemos desperdiçar a liberdade de Deus. A liberdade que Deus nos dá para sentir raiva e expressá-la, adotando atitudes infantis de ameaça, manipulação. Precisamos crescer. Gente, isso aqui dói demais. Dói demais a gente ler isso, a gente escutar isso, né? Que Deus nos dá uma liberdade fora do normal. Só que essa liberdade, assim como o livre-arbítrio, ele pode nos levar à condenação ou à salvação. E você precisa escolher se você quer ser salvo mediante essa liberdade ou se você vai ser condenado. E aqui Deus nos alerta, precisamos crescer. Olha quão tremendo é isso, né? Tipo, eu vejo claramente Deus olhando nos meus olhos e dizendo, isso aqui acabou agora pra ti. Tu não é mais criança, tu não é mais uma adolescente que não sabe o que tu faz. Eu estou te dizendo que agora tu vai crescer e o teu sentimento de ira, o teu sentimento de raiva, tu não pode mais levar ele a atitudes que te condenem, a atitudes do pecado. Então, que quando tu sentir raiva, que quando tu sentir ira, tu tenha sabedoria de ter a atitude certa, tá? Eu vou ler aqui o trechinho abaixo para que vocês possam entender melhor. Fica evidente, portanto, que a correta expressão da ira inclui o autocontrole, como cidade deriba, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Diz a palavra de Deus, Provérbio 25, 28. Haverá situações em que não poderemos exprimir aberta e diretamente a nossa raiva. O próprio Jesus nem sempre agiu de forma como se conduziu no templo. Houve ocasiões em que se limitou a repreender verbalmente as pessoas que o contrariavam. Houve outros em que respondeu às ofensas com o silêncio. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Contar até 10 é um conselho antigo que ainda se mostra sensato. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Então, nessa parte aqui, o que explica, né? Que Jesus sempre teve essa atitude de pegar algum objeto e repreender as pessoas, como ele fez nesse templo? Não, né? Que a partir da sua raiva, dependendo de qual era a situação, ele ficava calado. Ele expressava sua ira, só que de outras maneiras, né? Mas que nem sempre era com uma atitude drástica, como foi no templo, que ele pegou o chicote, derrubou mesa, fez tudo o que fez.
para que todos pudessem ver que ele estava irado, certo? E aí aqui no final afirma, muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Alguém aí já ouviu a expressão que muitas vezes ser ignorado dói mais do que um tapa na cara? Quem aí já gostou de ser ignorado? Não, e isso é extraordinário, né, gente? Porque ninguém quer ser ignorado. Todo mundo quer ter atenção. Então, independente da situação que te causa raiva, que te causa ira, se tu souber se manter em silêncio e ignorar a situação ou a pessoa que está te fazendo mal, automaticamente essa pessoa vai ter tempo de refletir o que ela fez para ti, vai ter tempo de se colocar no lugar dela, vai ter tempo que o Espírito Santo de Deus resolva essa situação. Então acaba que muitas vezes quando a gente se coloca no lugar do silêncio, se coloca no lugar de não vou pagar o mal com o mal, muitas vezes essa pessoa que te fez mal, ela até volta lá para te pedir perdão e te dizer, bah, olha só, errei mesmo, né? Bah, não devia ter feito isso contigo, me perdoa e tal. Mas porque quem sentiu a raiva teve o discernimento, dependendo da situação, de ignorar e de ficar calado. Certo? Então isso aqui é muito sábio, né? Aí agora aqui. No entanto, preste atenção. Isso terá de ser uma opção e não uma imposição. Quem não expressa abertamente a sua ira porque crê que a circunstância não é propícia, está agindo corretamente. Mas quem não expressa simplesmente porque não se permite fazê-lo ou porque não sabe, quem nunca a expressa está entrando em um terreno perigoso. Reprimir as expressões de raiva é um comportamento que se revela prejudicial quando se torna crônico. Não conseguimos agir de outra maneira. Ou anacrônico. Agimos desse modo na hora errada. Nesse caso, impedir que a raiva se exteriorize pode constituir-se na causa de diversos problemas psicológicos, como a depressão, ansiedade e até mesmo males físicos. Gente, só aqui, ó, uma pausa agora pra gente refletir. A ira, quando ela é alimentada ou quando ela é manifestada de uma maneira errônea, né? Aquele que manifesta de uma maneira errônea pode trazer danos à sua vida. E aquele que não sabe que pode expressar a sua ira, por exemplo, aquele que engole tudo calado, vai guardando as emoções, vai guardando os machucados. Vai guardando os machucados, vai engolindo tudo aquilo que todo mundo faz, qualquer um pisa, qualquer um chuta, qualquer um fala, né? Ou muitas vezes numa circunstância exata, por exemplo, um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento onde um manipula o outro. Muitas vezes existe um lado da pessoa do relacionamento que vai engolindo as coisas. E aí essa pessoa que vai engolindo vai desenvolvendo depressão, ansiedade, né? Até mesmo males físicos. Mas porque está engolindo os sentimentos, as emoções, está, né? Automaticamente ela está alimentando a sua raiva e está fazendo com que ela vire outras doenças. Porque a pessoa não consegue falar, manifestar. Então precisamos ter cuidado, porque o sentimento da raiva, agora vocês já sabem, ele é legítimo. Você precisa saber como falar, expressar, conduzir e não se deixar adoecer por ele, certo? Aí agora aqui. Agora aqui pra gente finalizar o punk do punk, tá, gente? Que isso aqui é uma coisa que eu já conversava com vocês lá no meu Insta.
Um senhor de minha igreja teve um desentendimento com uma de suas filhas. Ela lhe disse algumas coisas que o magoaram muito, mas ele não conseguiu conversar com ela sobre a questão naquele instante. Simplesmente calou-se, fechou-se e ao voltar para casa já se sentia mal. Parecia que um bolo lhe enchia o peito e comprimia a garganta. Olha que forte isso, gente, escutem. Não conseguia esquecer as palavras duras que a filha lhe dirigira. A sensação de mal-estar foi aumentando ao longo do dia. Finalmente, quando chegou a noite, aquele irmão teve um violento derrame. Alguém sabe o que é um derrame, né? Um AVC. Passou semanas internados e ao sair do hospital trazia sequelas que lhe tolhiam a fala e a locomoção. Poucos meses depois veio a falecer. Se tivesse procedido de forma melhor com seus sentimentos e conhecesse maneiras construtivas de expressá-los, poderia ter salvo a sua vida. Engolir a raiva é uma atitude que tem causado muitas dores de cabeça, gastrites, úlceras, derrames, infartos e até alguns tipos de câncer. Pesquisas médicas revelaram que, estatisticamente, o câncer atinge com mais frequência as pessoas muito controladas emocionalmente. Portanto, ao dar livre vazão à sua ira no templo de Jerusalém, Jesus estava praticando um ato saudável, tanto pessoal quanto socialmente. E ele deseja que desfrutemos desse tipo de saúde e a promovamos. Certo, gente? Essa parte aqui, pra mim, né, de todas, é a mais forte, né? E também é um testemunho na minha vida. Porque aqui fala, né, sobre uma história legítima de alguém que teve um derrame. Porque teve aí, né, as suas emoções colocadas à prova, digamos assim. Eu hoje de manhã estava falando com a Bruna e eu falei que eu, como mãe, consigo entender o sentimento desse pai, sabe? Com certeza ele deve ter ficado, eu acredito, pode ser, que ele não tenha ficado irado. Ou pode ser que sim. Mas, de repente, ele ficou muito triste com a afronta da filha dele, com algo que a filha dele respondeu, né? Muitas vezes os filhos pensam assim: eu sou adulto, eu me mando, eu sei da minha vida. Meu pai não percebeu ainda que eu cresci, minha mãe não percebeu ainda que eu que faço o que eu quero. Então, muitas vezes os filhos acabam desrespeitando pai e mãe pela maneira que os tratam, sem se dar conta de que estão magoando, que estão causando tristeza, que estão causando dores internas em pai e em mãe, né? E aí o que aconteceu? A filha afrontou o Senhor e o Senhor não quis revidar. Não quis colocar a emoção dele para fora. Não quis, de repente, falar para ela: minha filha, não é assim. Minha filha, isso que tu me falou me machucou, me magoou. Então, ele não colocou a sua emoção para fora. Independente se ela foi tristeza, se ela for ira, ele não expressou a sua emoção, o seu sentimento, ele guardou. E talvez ele já vinha aguardando muita coisa. E chegou o momento que a cabeça dele não aguentou mais. Chegou o momento que o coração dele não aguentou mais. Então, automaticamente, isso já é cientificamente comprovado, né? Ele veio a ter isso, a ter o derrame. E ficou um tempo vegetativo e depois veio a falecer. E isso é muito doido, porque isso também, né, vai de encontro a mim, porque eu já vi certas situações acontecerem de pessoas que tiveram derrame, só que antes delas ter o derrame,
elas estavam demonstrando tristeza no olhar. É muito doido isso, muito doido, gente. E quando fala aqui, ó, engolir a raiva é uma atitude que tem causado muitas dores de cabeças, né? E ali por último fala, estatisticamente, até alguns tipos de câncer. Quando eu tava no tratamento do câncer, Deus me liberou uma palavra de perdão, que eu deveria perdoar aqueles que me fizeram mal na infância. E logo depois que ele liberou essa palavra, uma pessoa muito importante veio aqui na minha casa e eu pude expressar muitas coisas que não tinham sido reveladas mediante a minha infância, mediante a coisas que eu vivi. E eu até fui confrontada sobre isso. E quando eu fui confrontada, eu vi que Deus estava me dando uma oportunidade de ser curada daquilo. Porque eu pude me defender, eu pude colocar a minha versão da história, eu pude chorar, eu pude receber um abraço de pedido de perdão, eu pude expressar verdadeiramente. Eu lembro que eu até falei assim, ó, eu esperava que tal pessoa fosse isso e isso pra mim, e não foram o que eu esperava, então ali eu vi que eu estava sozinha no mundo. Eu lembro que eu usei exatamente esses termos, e eu nunca havia me conectado ao meu passado, à minha infância desta maneira, aonde eu tivesse a certeza de que eu estava esperando algo das pessoas que me feriram, que eu estava esperando que aquelas pessoas fossem amor porque eu amava aquelas pessoas, e eu tive uma decepção muito grande. E Deus reservou aquele momento ali para mim, no tratamento do câncer, para que eu fosse curada, libertada e não tivesse mais esse rancor dentro de mim. Porque quando eu estava lutando pela vida no câncer e Deus me mostrou que muitas pessoas, né, têm câncer e estatisticamente existe essa ligação de rancor e tudo mais, eu comecei a orar. E aí eu falei assim, Deus, olha só, vamos conversar aqui eu e tu, tá tudo bem. Eu dizia assim, Deus sabendo que não tava tudo bem, né? A gente é muito errôneo com Deus. Eu falei, Deus, tá tudo bem, eu perdoo, Deus. Eu perdoo, claro, tava perdoando da boca pra fora, né? Eu falei, Senhor, eu não quero sentir rancor, eu não quero sentir raiva, né? Cada um que vai viver a sua vida. Hoje eu já sou mulher, eu quero viver minha vida, quero aproveitar minha família, eu quero criar minha filha. Eu não quero ficar com esse rancor pra mim, Senhor. Eu não quero morrer do câncer porque eu guardei um rancor durante anos da minha vida. E eu lembro até que eu tinha um testemunho aqui no canal que eu apaguei. Depois dessa cura, dessa libertação que eu tive, esse momento aqui na minha casa, que Deus reservou pra mim. E aí, era o vídeo mais assistido aqui do canal. E Deus havia me revelado que eu queria tanto testemunho. Eu queria tanto poder falar que Deus me curou, que Deus me libertou, que Deus me deu vida nova. E Deus me deu um testemunho, me deu o testemunho do câncer. Me colocou a lutar com a minha vida. Me colocou, tipo assim, tu quer viver? Vamos ver se tu quer viver mesmo. Tu quer um testemunho? Né? Então vamos ver se tu quer um testemunho mesmo. Certo? Tu quer não ter mais rancor? Então vamos ver. Tipo, Deus coloca provas na nossa vida e Ele me colocou a prova. E então, pensa, eu tenho um sonho de ser monetizada aqui no YouTube, né? E aquele vídeo foi assistido praticamente completo. Eu lembro que deu, sei lá, mais de 600 visualizações. E é aquilo, né? O povo é muito fofoqueiro, então as pessoas querem saber o que acontece na nossa vida. E eu tava contando uma desgraça, tava alimentando a fofoca do povo. Então as pessoas assistiram praticamente completo o vídeo. Então eu tinha muito tempo de visualização que poderia realizar o meu sonho. E eu tive que abrir mão disso. Deus me revelou que eu tive que abrir mão disso. Deus me revelou que o meu livre-arbítrio termina quando inicia o livre-arbítrio das pessoas, que eu não tinha o direito de ter um testemunho na internet que difamava o outro, que agredia a vida do outro.
Então foi muito forte, gente. Assim, ó, cada coisa que Deus me ensinou no meu tratamento do câncer foi assim, ó, tremendo. Cada coisa que Deus curou, libertou, restaurou, refez na minha vida foi tremendo. Então, assim, depois que eu tive esse momento reservado por Deus e que eu realmente abri mão, né? Abri mão de sonhos, desejos, abri mão desse vídeo, né? Que eu realmente coloquei o meu sentimento pra fora, a minha raiva, a minha indignação, chorei, abracei. Eu fui curada, eu creio em nome de Jesus que eu fui curada mediante a isso. E depois, com a graça de Deus, mais pra frente, recebi, né, a cura completa do câncer. E hoje, Deus está me mostrando que tá tudo bem a ira, os sentimentos, e tá me revelando o que Ele quer e o que Ele não quer que eu guarde no meu coração. O que Ele quer que eu faça e o que Ele não quer que eu faça. Por isso eu falei pra vocês que era muito importante esse estudo bíblico, sabe? Eu vejo muitas pessoas com depressão, com ansiedade. Eu vejo muitas pessoas com um sentimento de incapacidade. Eu vejo muitas pessoas que têm realmente, né, muita raiva e muitas vezes não sabem como expressar ou expressam de uma maneira errada. E eu não quero, sabe? Eu não quero ter na minha consciência que eu tinha uma informação tão valiosa que poderia salvar vidas e eu não vim aqui falar pra vocês. Hoje eu falei, nossa, eu tinha um vídeo pra gravar hoje, que era o vídeo das compras de maquiagem que eu fiz pro meu trabalho. E aí no estudo bíblico Deus falou no meu coração que essa informação poderia salvar vidas. Então, mais uma vez, né, eu vou gravar o vídeo das compras, mas antes disso eu dei prioridade pro vídeo que pode salvar a tua vida. Para que tu saiba que tu não tá bem guardando emoções. Tá tudo bem tu sentir raiva, tu sentir os sentimentos que tu sente, mas que não tá tudo bem tu engolir elas, que tu guardar elas pra ti, que tu expressar elas em momentos errôneos, de tu alimentar rancor dentro de ti. Porque quem já passou pelo mal de uma doença não quer nem pro seu inimigo que ele passe pelo mal de uma doença. Então eu tive o câncer, mas eu vejo as pessoas tendo inúmeras outras doenças que muitos fins são emocionais e eu não quero isso pra vida de vocês. Tá bom? Eu dei meu testemunho aqui, foi de todo meu coração, eu espero que realmente agregue na vida de vocês. Aí eu escrevi aqui, né, alguns entendimentos meu que eu vou levar lá pro meu curso, que é amanhã. E é isso, gente, com o coração quentinho de ter feito um vídeo que eu tenho certeza que vai edificar a vida daquele que vê, eu encerro esse vídeo, tá bom? Beijo grande. Se tu tem alguém que sabe, se tu tem pra quem mandar esse vídeo que pode ajudar essa pessoa, edificar essa pessoa, mande. Tá bom? Porque compartilhar informação também salva a vida. Certo? Beijo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.